Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de começarmos os relatos de hoje, eu quero avisar aqui que postamos relatos novos todas as terças e sextas-feiras, a partir das 8h30 da noite. Às vezes acontece de sair um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas sempre nesses dias, ok? Agora estão preparados para ouvir mais relatos de avistamentos e ataques de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem rondava minha casa em São Paulo. Olá a todos, podem me chamar de Denis. Eu tenho um relato para compartilhar que aconteceu comigo em 2018, aqui em São Paulo. Foi em plena semana de Quaresma. Eu morava no extremo sul de São Paulo, em uma casa simples. A região lá é cercada pela mata da Serra do Mar. Havia muitas estradas de terra e chácaras. A noite sempre me incomodou. O silêncio noturno era absurdo. Mas a gente acaba se acostumando. Naquele tempo eu morava com minha namorada, hoje minha esposa. E tínhamos 2 cães. Uma pitbull linda e valente, chamada Lua, e um rottweiler enorme e bravo, chamado Thor. Os 2 nunca recuavam diante de nada. Mas naquela semana, Agatha, algo estranho aconteceu. Na segunda-feira, por volta da 1h da manhã, ouvimos latidos na rua, eram muitos. E normalmente, meus cães corriam para o portão e latiam ferozmente. Mas dessa vez, eles se encolheram debaixo da mesa da varanda. E os cachorros de rua e da vizinhança continuaram latindo e passaram desesperados em frente ao nosso portão. E meus cachorros nada, quietinhos como se estivessem com medo de algo. Achei aquilo muito estranho e fiquei em alerta. Mas meu alerta era para algo como bandidos. Jamais me passou pela cabeça do que realmente se tratava. Aí chegou a noite de quarta-feira e a coisa piorou. Estávamos dormindo quando o quarto foi invadido por um cheiro insuportável de carniça. Era de virar o estômago. Me levantei e procurei por todo canto algum animal morto. Saí lá fora e olhei a varanda e em volta da casa, e nada. Mas nenhum cachorro latiu naquela noite. Estava aquele silêncio absoluto de sempre. Apenas aquele fedor podre no ar. Enfim, chegou a sexta-feira. Eu e minha namorada assistimos filme e fomos dormir por volta da meia-noite. Pouco depois de pegarmos no sono, por volta das 2h da manhã, acordamos com os latidos incessantes pela região. Parecia que todos os cachorros se uniram para latir, rosnar e uivar ao mesmo tempo. Me levantei muito bravo e fui até a cozinha beber água. No corredor, comecei a resmungar. Puta merda, hoje ninguém dorme. E assim que eu terminei de resmungar, senti meu corpo estremecer, pois um uivo tão alto, forte e esquisito ecoou. Eu juro, nunca ouvi aquilo antes. Não era nada parecido com o uivo de cachorro-lobo. Minha namorada saiu correndo do quarto e foi parar na cozinha. Ela ficou muito assustada e me perguntou: "Você também ouviu? O que é isso?" Eu respondi que não sabia o que era, mas era melhor ficarmos atentos. Aí pronto, ficamos a noite todinha acordados, ouvindo os cachorros latindo. No dia seguinte, a curiosidade falou mais alto. Então eu liguei para o meu primo, que sempre topava qualquer aventura, e contei que estava desconfiado que tinha um lobisomem aqui nas redondezas. De início ele não acreditou em mim, riu, zombou, mas acabou topando. E naquela mesma noite fomos andar pela estrada de terra. Queríamos ver algo. Andamos uns 2 quilômetros e meu cachorro Thor nos acompanhava. Quando estávamos quase desistindo e voltando para casa, o Thor parou de repente. O pelo do pescoço eriçou. Ele ergueu as orelhas e ficou olhando para um ponto da mata. Meu primo me olhou e eu olhei para ele e recuamos uns 2 passos. Foi aí que algo se mexeu no mato e o Thor rosnou. Ágata do céu! O bicho deu um rosnado tão forte e grosso que congelou nossa alma. Os galhos começaram a quebrar.
o Thor se encolheu atrás de mim e meu primo, quase correndo, me falou: "Cara, vamos embora, o bagulho aqui tá louco." Mas antes de eu conseguir me mover, o bicho saiu do mato. Devia ter uns 2 metros de altura. Era magro, alto, cheio de pelos, o rosto deformado e coberto de pelos longos. Saímos correndo em total velocidade, eu nem olhei para trás. Enquanto corríamos pela estrada, o lobisomem corria por dentro do mato. O som das patas no chão era muito pesado, impossível de confundir. Chegamos em casa quase desmaiando. Os cachorros dispararam para a varanda. Trancamos a casa toda e ficamos morrendo de medo do lobisomem aparecer na nossa porta. Ele estava muito próximo, pois os cachorros da rua começaram a latir também. Mas Agatha, graças a Deus, ele não entrou no meu quintal. Meu primo, que era cético, mudou de opinião na hora. Minha namorada não quis saber de ficar lá mais nenhum dia e voltou para a casa dos pais dela. Eu acabei devolvendo a casa e fui morar com meu primo. Até hoje eu não esqueço daquele lobisomem. Tem quem duvide, mas eu não. Com toda a certeza desse mundo, o que vimos era realmente um lobisomem. E é totalmente diferente do que eu imaginava. É muito mais feio e assustador do que é falado nos relatos. E é muito surreal saber que existem criaturas assim, convivendo conosco. Eu penso que tivemos muita sorte de escapar, porque muitos que viram o bicho não voltaram para contar. Esse é o meu relato, Agatha. Fica a critério dos inscritos acreditar ou não, mas eu vi. Boa noite. Relato: nosso vizinho virava lobisomem. Boa noite, Agatha e amigos. Me chamo Larissa. Sou aqui da Paraíba. Antes de começar a contar o relato, quero dizer que moro com meus pais, Dona Alicia e seu Jorge. Somos muito fã do canal. Não perdemos um só relato. E devido meu pai gostar de ouvir os relatos, foi que ele resolveu compartilhar com vocês a história dele com o lobisomem. Tudo aconteceu quando ele ainda era criança e meus avós moravam num sítio aqui no interior. A partir daqui, segue ele mesmo contando. Olá, me chamo Jorge. Morava num sítio no interior da Paraíba com meus pais. Eu devia ter uns 10 anos de idade quando vivemos uma história de terror com um lobisomem. Tudo começou quando nossa cadela deu cria. 6 filhotes que alegravam nosso terreiro. Meus pais cuidavam deles com muito carinho. E eu, menino curioso, vivia correndo atrás dos bichinhos e fazendo artes. Estava tudo tranquilo. Até então nem sinal de nada estranho pelas redondezas. Mas aí veio a estranheza. De repente, a cada noite que passava, um filhote sumia. Meus pais achavam que era uma cobra ou raposa fazendo aquilo. Só que o jeito como os filhotes desapareciam, sem barulho, sem rastro, era coisa muito estranha. Então meu pai reforçou o canil. Fechou bem para não sumir mais nenhum. Aí numa tarde eu estava brincando no quintal, quando um dos filhotes passou por debaixo da cerca e foi para os fundos do sítio do vizinho. Esse vizinho se chamava José. Era um velhote esquisito que morava sozinho. Não tinha amizade com ninguém. Vivia igual um monge naquela casinha caindo aos pedaços. Só vivia de cara amarrada também. Enfim, eu segui o meu filhotinho e quando cheguei lá nos fundos, onde tinha muitos matos e entulhos, vi algo que me assustou bastante. Escondidos atrás das pilhas de entulhos estavam os restos dos filhotinhos, as cabecinhas, os ossinhos roídos e manchas de sangue no chão. Eu peguei o cachorrinho no colo e corri ligeiro para casa, aos prantos, e contei aos meus pais o que vi. O meu pai, que era um homem de gênio forte, ficou furioso. Já minha mãe ficou muito assustada e tentou conter meu pai, mas não adiantou. Imediatamente fomos todos até a casa do seu José. Meu pai chegou berrando lá na cerca. Seu José, abre a porta. O senhor tem que me explicar o que está acontecendo. Tá mexendo com meus cachorros por quê? O velhote abriu a porta bem devagar, despreocupado, e respondeu: Eu não mexo com ninguém, seu João.
Se os cachorros sumiram, é problema seu. Entra na mata e vai procurar. Aí a discussão foi esquentando e meu pai retrucou: não minta pra mim, meu menino viu os restos dos meus filhotes aí nos fundos do seu quintal. Nessa hora, o velho me olhou com tanto ódio que senti a minha pele queimar. Eu me escondi atrás da minha mãe. O velhote deu uns passos na varanda e falou bravo: é melhor vocês cuidarem da vida de vocês. Eu não entro no quintal de ninguém e não quero ninguém fuçando no meu. Bom, aquela discussão terminou em gritos, provocações e meu pai fez algo que não devia ter feito. Ele prometeu que não ia deixar barato. E foi depois daquela discussão que a nossa vida virou um inferno. Meu pai, temendo que o vizinho atacasse os filhotes que restavam, passou a deixá-los dentro de casa à noite. Aí pronto, começou aquele bicho a andar no nosso terreiro durante as madrugadas. Uma vez, acordamos com aquele barulhão lá fora. Corremos para espiar pelas frestas e vimos uma sombra enorme andando em duas pernas e farejando o ar. Meu pai até se benzeu de medo. Eu perguntei o que era aquilo e minha mãe me falou que era um lobisomem. Aquilo veio andando para o lado da nossa casa e de repente um fedor de carniça invadiu a casa. Meu pai carregou a espingarda e pediu para ficarmos perto dele. O bicho andava em volta da casa e vez ou outra forçava as portas e as janelas, tentando entrar. Passamos muito medo naquela madrugada. Só conseguimos dormir quando já estava amanhecendo. Durante o dia, meu pai quis ir lá no vizinho discutir de novo, mas minha mãe não deixou. Ela dizia que se fosse ele o lobisomem, era melhor não mexer com ele. Bom, passou umas 2 noites e novamente acordamos com pisadas no terreiro. Dessa vez, o lobisomem tinha arrombado o galinheiro e estava atacando as galinhas. Meu pai pegou a espingarda e queria ir lá fora, mas não deixamos, era muito perigoso. Enquanto olhávamos o terreiro pela janela da cozinha, ouvimos aquele estouro na porta da frente. Foi tão forte que estremeceu as paredes. Corremos para a sala e veio outro golpe mais forte ainda. Então meu pai gritou: José, seu desgraçado, eu sei que é você, mas hoje a gente acerta as contas. E não deu outra. A terceira pancada foi tão forte que a porta cedeu. E eu nunca esqueci o que vi entrando dentro da nossa casa. Era um bicho enorme, muito forte. Tinha o corpo parecido com um homem, mas a cabeça era idêntica de um cachorro bravo. Os olhos eram 2 lâmpadas, de tão forte e amarelos. O lobisomem olhou pra gente com uma raiva e rosnou mostrando os dentes. Juro que senti até o chão da casa tremer quando ele avançou. A primeira vontade que tive foi correr e me esconder, mas não poderia deixar meus pais lutando sozinhos com aquela coisa que era enorme. Então, mesmo tremendo de medo e gritando de pavor, eu peguei um cabo de vassoura. Minha mãe passou a mão na primeira coisa que viu sobre o móvel que ficava perto da mesa, que era um pote de água benta, e meu pai, que segurava a espingarda, deu o primeiro tiro. Infelizmente o tiro não matou, mas fez o bicho recuar. Meu pai foi para cima dele com unhas e dentes. Mamãe gritava e jogava água benta no lobisomem. E eu, na minha inocência de criança, dei uma vassourada na canela do bicho. Claro que não serviu de nada, mas a minha cacetada eu dei. E quem disse que o bicho tinha medo? Ele agarrou na espingarda junto com meu pai e os dois saíram rodando para a varanda. Minha mãe me gritou para eu correr para a estada e gritar por socorro. E eu fui correndo. O meu tio Juscelio, que morava logo mais à frente, ouviu meus gritos. E ele veio correndo com uma foice nas mãos. Passou por mim feito um foguete. E foi ele quem deu o golpe final. O lobisomem, lutando com meu pai, não percebeu meu tio chegando. E num golpe só, ele acertou a foice nas costas do bicho. O lobisomem deu um grito horrível. O sangue espirrava no chão. A pancada foi tão forte que a foice ficou cravada nele. Ele soltou meu pai e saiu cambaleando para fora do nosso terreiro. Meu pai mirou para dar mais um tiro, mas o meu tio impediu dizendo: Não, não mata não. Isso aí é um homem. Se você matar, vai sobrar para você.
e vimos o lobisomem entrando na mata sem poder fazer mais nada. Depois, enquanto meu tio ajudava a arrumar a porta, meus pais contavam para ele como tudo aquilo aconteceu. Meu tio aconselhou meus pais a vender o sítio, pois aquela situação poderia não acabar bem. Na manhã seguinte, fomos espiar a casa do seu José, e a porta estava entreaberta. Então meu tio entrou e fomos atrás dele. Tinha muito sangue no chão, muita bagunça, mas nem sinal do velhote. Nos próximos dias ficamos em alerta total, ninguém dormia. Mas o seu José desapareceu. Com medo de uma surpresa, meu pai preferiu sair dali. Deixou o sítio para o meu tio vender e fomos para outro lugar. Por muitos anos vivemos assustados, pois certeza da morte do lobisomem ninguém tinha. Olha, depois disso aprendi que no interior é melhor confiar desconfiando. E se tiver algum vizinho muito calado e esquisito, abra os olhos, coisa boa não é. Agatha, esse relato é verídico. Meu pai viu mesmo esse lobisomem. Ele fica até nervoso quando alguém diz perto dele que não acredita que lobisomem existe. Meus pais levam muito a sério, pois já viram a criatura. Minha mãe também viu, só que foi na Bahia. Irei mandar o relato dela também. Por enquanto é isso. Adoramos o seu canal. Todas as terças e sextas ficamos ligadinhos te ouvindo. Obrigada por narrar nosso relato e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. No primeiro relato, vimos mais uma vez os céticos ficando frente a frente com o lobisomem. Nessa hora, até o mais corajoso homem treme na base. Ainda bem que eles conseguiram fugir. No segundo relato, a família vivia sossegada e nem imaginava que ao lado morava o perigo. E esse lobisomem era vingativo, hein? Se não fosse o tio, talvez a família não teria escapado desse ataque brutal. Quero agradecer aos inscritos que mandaram os relatos de hoje e mandar um abraço para Larissa e seus pais, Dona Alicia e seu Jorge. Eu fico muito feliz em saber que o canal reúne as famílias. É gratificante quando vocês me contam que ouvem os relatos com a família, às vezes no trabalho, limpando a casa, fazendo almoço. Muito obrigada, meus amigos, por me deixar fazer parte do seu dia a dia. O canal Uivos é isso, o encontro de uma grande família, ouvindo relatos e causos de lobisomens, passando medo, apavoro, às vezes dando risadas. A minha gratidão a vocês é eterna. Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve no clima de sextou para Orlando Alcovias, Karina Alves, Sofia, Antônio Júnior, Alaísa Silva, Elisandra Cruz, Cantinho da Ed, Carla Aparecida Bueno, Arlete de Freitas, Hélio Silva, Velda, Rosimeire Alves, Sandra Araújo, Clairton de Souza, Joana Santos Saraiva, Verdades Inconvenientes, Tânia Tomico, Suzane Palim, Beatriz Reis, Emerson Tadeu, Vanessa Carolina Coelho, João Passoni, Maria de Fátima Soares, Gilvânia L., Nilce do Lago, Severina Barbosa, Andy, Adria Costa, Marisa Oliveira, Reinaldo Ferreira, Angélica Guimarães, Rosilda Pereira, Rosimeire Ramos, Adeltale Venega, Paulo Daltro, Francisco Oliveira, Sandra Helena, Milena Moura, Ângelo Augusto da Silva, Valdileia Noronha, Zuleide Fonseca, Maria Augusta, Né Oliveira, Diva Gomes, Talita Silva, Elizabeth Vieira dos Santos, Érico Bastos, Iraci Souto, André Luiz, Samantha Zamit David, Rita Borges, DG9N, Rússian, Florinda Dias, Ana Cristina Mendonça, Iago Coelho, e também mando, além do meu salve, meus parabéns para a inscrita Luciana Souza, que faz aniversário no próximo dia 8. Feliz aniversário, minha querida! Desejo muita paz, saúde e bênçãos em sua vida. E se você também estiver de aniversário, é só me falar aqui nos comentários. Eu faço questão de mandar meus parabéns para você, ok? Agora, família, eu me despeço, desejando a vocês uma noite abençoada, um excelente final de semana, um abração da sua amiga Agatha e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!